Bem-vindo, gente, à matemática com facilidade. Então, nessa aula, vamos falar de potência e suas propriedades. Vamos lá? Então, definição de potência. Então, seja um número real A e um número natural N, com N maior do que 1, chamamos de potência a base A e o expoente N, ou seja, o número AN. Isto é, o produto de N fatores iguais a A. Então, como nós temos aqui, nós temos essa potência de base A elevado a um expoente N, onde a gente vai multiplicar a sua base pela quantidade de número que esse expoente representa. Como exemplo, nós temos aqui, A elevado ao quadrado. A gente vai multiplicar a sua base duas vezes, ou seja, com N igual a 2. E a mesma coisa, a gente vai pegar aqui, A elevado ao cubo. Então, a gente vai multiplicar a base 3 vezes com N igual a 3. E chamamos A de base e N o expoente da potência. Potência com expoente negativo. Então, seja um número diferente de zero, ele não pode ser igual a zero. N, um número natural, chamamos de potência a base A com seu expoente N negativo, ou seja, o número A elevado a menos N, que é um número inverso de AN. Então, nesse caso aqui, nós temos essa potência de A elevado a menos N, isso vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Como exemplo, seja uma potência com base 3 e expoente 4, temos 3 elevado à quarta potência. Então, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar a base 3 4 vezes. Então, a gente vai criar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, a gente tem como resultado o número 81. A mesma coisa se a gente fosse representar 3 com seu expoente negativo. Então, isso aqui ficaria igual a 1 sobre 3 elevado à quarta potência. E a gente teria como resultado 1 sobre 81. Propriedade da potência. Então, considerando a base A e B números reais, os números naturais para M e N, temos a seguinte propriedade. Qualquer número real elevado ao expoente natural 1 é igual ao próprio número. Então, qualquer potência elevado ao expoente 1 vai ser igual à sua base. Exemplo, 5 elevado ao expoente 1, isso aqui vai ser igual a 5. E nós temos outra propriedade. Qualquer número real não nulo elevado a um expoente 0 é igual a 1. Então, qualquer base elevado a um expoente 0 vai ser igual a 1. Ou seja, se fosse 1 milhão elevado a 0, isso teria como resultado 1. Como exemplo, nós temos aqui 3 elevado a 0, isso vai ser igual a 1. Agora, nós temos outra propriedade. Qualquer potência que possui base 1 é igual a 1. Então, qualquer potência que tenha a base 1 elevada a um expoente, isso vai ser sempre igual a 1. Exemplo, 1 elevado a 100. Isso vai ser sempre igual a 1. Ou 1 elevado a 1 milhão vai ser igual a 1. Agora, propriedades operatórias da
potenciação. Então, nós temos aqui ó, o produto de potência de mesma base, produto de potência de mesma base. Ao multiplicar uma potência da mesma base, devemos conservar sua base e somar os seus expoentes. Então, como nós temos aqui uma multiplicação de potência da mesma base, então a gente vai conservar a sua base e a gente vai trabalhar com seus expoentes. Ou seja, como nós temos aqui uma multiplicação, então nesse caso aqui, ó, a gente vai somar. Exemplo, nós temos aqui, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quarta. Nesse caso aqui, a gente conserva a base, que é 3, e a gente vai somar o expoente. Nesse caso, vai ser 4 mais 2, que vai ser igual a 3 elevado à sexta potência. Divisão de potência da mesma base. Acontece com a mesma coisa da multiplicação. A gente devemos conservar a base, só que nesse caso, aliás de somar, a gente vai subtrair os seus expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base, com o expoente 3 e 1. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai conservar a base, que é 4, e a gente vai subtrair os seus expoentes. Então, nesse caso, vai ser 3 menos 1. Então, isso vai ser igual a 4 elevado ao quadrado. Agora, nós temos outra propriedade, que é base negativa e expoente ímpar. É quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o seu resultado é negativo. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 elevado ao expoente 3. Só que expoente 3, ele vai ser ímpar. Então, nesse caso, a gente elevar a base, que é 2, 3, a gente multiplicar a base 2 3 vezes, a gente vai ter como resultado 8. Então, mas só que vai ser negativo, por causa que o seu expoente aqui, ó, ele é ímpar. Então, a gente vai multiplicar a base 2 3 vezes, que é a quantidade de número que tem no expoente. Agora nós temos aqui, ó, base negativa e expoente par. É quando a base é negativa e o seu expoente é par, o resultado é positivo. Então, nós temos aqui, ó, menos 8 elevado a 2. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado ele vai ser positivo. Então, a gente vai multiplicar a base, que é 8, duas vezes. Então, vai ser 8 vezes 8, que isso vai ser igual a 64. Agora, nós temos outra propriedade, que é potência de potência. Nesse caso, devemos conservar a base e multiplicar os seus expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma potência elevado ao expoente 3. Então, nesse caso aqui, ó, a gente conserva o 3 e a gente multiplica os seus expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser 3 vezes 2, então vai ser 3 elevado à sexta potência. Potência de um produto é quando atribuímos expoente ao fator do produto. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, a potência do produto de A, B, de duas bases, A e B. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai atribuir o N ao A, da base A, e a gente vai atribuir o N na base B. Como exemplo, nós temos aqui, ó, 3 vezes 6 elevado ao quadrado. Nesse caso, a gente vai levar 3 ao quadrado e a gente vai levar 6 ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar 3 duas vezes. Então, nesse caso, vai ficar 3 vezes 3, que isso aqui vai ser igual a 9. E a gente vai multiplicar também 6 também duas vezes. Então, vai ser 6 vezes 6. Isso vai ficar igual a
36. Então, vai ser 36 vezes 9. A gente tem como resultado 324. Agora, divisão de potência do mesmo expoente. Devemos elevar tanto o numerador dessa potência e o denominador ao expoente. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui o numerador que é A e nós temos aqui o denominador que é B. Então, nesse caso aqui, a gente está elevado a N. Então, a gente vai multiplicar essa fração pela quantidade que tem o seu expoente. Ou seja, a gente eleva o A a N e a gente leva o B ao expoente N. Como exemplo, a gente temos aqui, uma fração nós temos aqui essa potência, 5 sobre 3. Então, a gente vai multiplicar essa fração aqui, 3 vezes pela quantidade expoente. Ou seja, a gente pode representar dessa forma, que vai ficar 5 elevado a 3 e 3 expoente. Então, quando multiplicamos uma potência com o mesmo expoente, podemos conservar o expoente e multiplicar a base. Mas nesse caso aqui, as bases elas são diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente multiplica a base e a gente eleva ao mesmo expoente. Nesse caso aqui, nós temos aqui 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, vai ser 3 vezes 2, 6. Então, isso vai ser igual a 6 elevado ao quadrado. Por quê? A gente vai conservar o expoente e multiplicar as bases. Nesse caso, com o mesmo expoente. Exemplo, nós temos aqui 2 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui uma propriedade de potência, onde nós temos potências de mesma base. Então, como nós temos potência de mesma base, a gente vai conservar a base, que é 2, e a gente vai trabalhar com seu expoente. Então, nesse caso, como nós temos aqui uma multiplicação, então, nesse caso, a gente vai somar os seus expoentes. Então, nesse caso, vai ficar 2, aí a gente trabalhar com os expoentes, que vai ser 3 mais 2, abre parênteses, coloca menos 2, fecha parênteses, então a gente vai ter como resultado 2 elevado a 1. A mesma coisa, agora nesse caso é diferente, nós temos aqui, nós temos bases diferentes e expoentes iguais, como a propriedade, né? Nesse caso, a gente conserva o expoente e a gente multiplica as suas bases. Então, nesse caso aqui, a gente vai conservar o expoente, que é menos 3, e a gente vai multiplicar a base, a gente vai multiplicar as suas bases, ou seja, 5 vezes 2, então isso vai ser igual a 10 elevado a menos 3. A mesma coisa, agora aqui nós temos aqui, uma divisão de potência de mesma base. Então, nesse caso, como nós temos uma divisão de potência de mesma base, então a gente vai conservar a sua base e a gente vai subtrair os seus expoentes. Então, nesse caso aqui, aqui colocou menos, mas fica uma coisa bem mais fácil. A gente pode ser representado dessa forma. Como aqui está negativo, aqui ele vai como positivo. Então, vai ser 5, a gente vai conservar a base que é 5, e a gente vai trabalhar com seus expoentes. Então, vai ser 2 mais 3. Então, isso vai ficar 5 elevado à quinta potência. Agora, nós temos aqui, nós temos uma divisão de bases diferentes. Só que eles têm o mesmo expoente. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar, nesse caso aqui, a gente vai abrir um parênteses e a gente vai levar, abre um parênteses e vai levar tudo ao quadrado. Nesse caso aqui, que isso aqui fica dessa mesma fórmula aqui. Então, vai ficar 5 sobre 3 elevado a menos 2.
Nesse caso aqui, como nós temos negativo aqui, ó, então esse 3 ele tá no denominador. Quando a gente for resolver ele vai para o numerador. Então aí, e o expoente ele passa a ser positivo. A gente faz o inverso, né? Então, nesse caso aqui, vai ficar 3 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, isso vai ficar igual a 9. E 5 elevado ao quadrado, isso vai ser igual a 25. Seja bem-vindo à matemática com facilidade. Caso queira conhecer mais um pouco do nosso serviço, dos nossos serviços de aula particulares, acesse nosso site, aí fica por dentro de todas as nossas novidades. E qualquer dúvida, pode entrar em contato através desse e-mail ou através dos números de telefone, estão aqui, ou através do nosso zap. Se gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Obrigado.